tarde, meninos e meninas do SE, tudo bom? Terceiro ano, aos pequenininhos de tia, espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre a vida no espaço urbano e sobre a vida no espaço rural, tá? A tia semana passada falou um pouquinho das diferenças, né, desses espaços. E hoje a gente vai falar dessas dificuldades. Mas como assim, tia, das dificuldades? A dificuldade é todos aqueles empecilhos, aquele que não dá certo, aquele que atrapalha, dificulta, aquele que faz com que a gente não consiga fazer a coisa mais rápido ou ter acesso a alguma coisa. A gente vai começar falando que são, né, esses obstáculos criados diariamente, mas não existe só na cidade ou só na zona rural, nos sítios. Vai existir nos dois. Vai existir as dificuldades da cidade, que são particulares, e as da zona rural, que também são particulares. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e fazer uma atividade legalzinha, tá? Mas a gente vai começar falando dos espaços rurais e quais essas dificuldades. O espaço rural, em si, ele já é mais espaçado porque as residências são mais longe, as casas são mais longe, geralmente as estradas não são pavimentadas, são de terra. E o acesso a diversas coisas é mais complicado por conta de ser longe em alguns casos, ou estarem distantes da cidade, distantes um dos outros dentro da própria zona rural. Então, a gente vai começar falando da dificuldade de educação. Por quê? Hoje em dia é mais tranquilo, mas antigamente as escolas na zona rural, elas eram mistas. Mas o que é mista, tia? As idades que eram mistas, não pelo fato de ser de menino ou de menina, eles eram de idades mistas, ou seja, vamos imaginar que ia ter uma professora ensinando ao 5º ano, ao 3º ano e ao 2º ano e ao 4º ano, todos juntos na mesma sala, falando de diversos assuntos diferentes. Ia ser um pouquinho mais complicado. Então, antes era assim, as escolas rurais. Então, hoje em dia já foi melhorado, que as escolas que são rurais hoje em dia já são mais organizadas, já têm melhores condições. Outra coisa que dificultava a educação era a falta de transporte. Nem todo sítio tinha uma escola. Então, existia crianças que precisavam pegar algum tipo de transporte, que seria do sítio até a escola mais próxima ou até a cidade. E é muito difícil de ter esses transportes antigamente. Hoje em dia é mais fácil, mas ainda não é tão fácil. Existem lugares, por exemplo, que as crianças só conseguem ir à escola em um horário determinado pelas pessoas que disponibilizam o ônibus que chega e leva as crianças para a escola. Então, se a criança quiser estudar de tarde, só se o pai tiver uma moto, um carro. Se não tiver, vai ter que ir naquele ônibus. Então, só vai poder estudar ou de manhãzinha ou de tarde. Outra coisa que dificultava a educação, o estudar no espaço rural, era o trabalho infantil. Como assim? As crianças no sítio geralmente ajudam o pai e a mãe na roça, nas plantações. Só que nem todos dava tempo de estudar e trabalhar, e geralmente escolhia trabalhar. Então, essa dificuldade na zona rural também impedia que os estudantes pudessem chegar a esse lugar, conseguir estudar direitinho, porque às vezes tinham que trabalhar. Aqui a gente está podendo ver uma sala mista. Tá vendo? Ó, tem uns menininhos de várias idades diferentes. Esses são os carros que geralmente levam os estudantes para a zona rural e para a zona urbana para estudar. E agora a tia vai falar dessas dificuldades de ensino, né, de estudar nas cidades, nas áreas urbanas. Porque, ó, a tia quer que vocês saibam de uma coisa. Urbano é a cidade. Elas estão uma dentro da outra. Então, toda vez que a tia estiver falando de urbano,
vai ser cidade. É a mesma coisa de a gente estar falando na cidade ou no espaço urbano, tá certo? Então, nós vamos ter outros problemas na zona urbana, e eles vão ser superlotação de escolas. Nem todas as escolas é como a nossa, que as turmas são pequenininhas, que a tia pode dar atenção a todos os alunos. Geralmente quando a cidade é muito grande, a zona urbana é muito grande, as escolas vão ser superlotadas, ou seja, vão ser salas com 45, 50, 60 alunos, enquanto nessa história a gente não vai conseguir dar uma aula direitinho, fazer tudo adequado. Vamos ter também o baixo investimento na educação, ou seja, o prefeito, o governador, o poder que a gente estudou, quem é que lembra? Os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, lembra? O poder executivo, que é o prefeito, ele não investe direitinho na educação, ou seja, ele não pega o dinheiro que ele recebe e recebe dos impostos e tudo mais que a gente paga e constrói escolas maiores para não ter a superlotação das escolas, não faz escola nova, não contrata outros professores, e assim vai não tendo o aumento de escola, de professor. Então não vai ter uma educação melhor, vai continuar tendo grandes dificuldades. Isso aí é uma sala de aula numa escola que é mais pobre. Tem uma ruma de criança, todos juntos, um em cima do outro, apertadinho, e só uma tia no meio para cuidar de todo mundo. Lembra quando a gente estava em sala que começava um chamando tia, o outro chamando tia, e a tia ficava correndo, mesmo sendo só 11? Imagina uma sala com 40. É muito apertado. A gente vai falar agora de outra dificuldade, que é a falta de transporte, tanto nas cidades quanto na zona rural. Se você não tem como se locomover num lugar que é longe, você não vai. Antigamente o povo usava o quê? Cavalo, carroça. Hoje em dia usa quais tipos de transportes? Carros, ônibus, motocicletas, bicicletas. Mas é principalmente os motorizados. Então, se não tiver investimento de novo do poder judiciário não, executivo, tia confundiu aqui. Se o poder executivo lá do prefeito, do governador, do presidente, não for lá e dizer, a gente vai ter que criar melhores transportes, melhores jeitos de se transportar, eles não vão ter uma melhoria nesse espaço. Então, essa falta de não ter um transporte, não ter um ônibus, por exemplo, quem mora em Campina e mora distante do centro, como quem mora nas Malvinas, só tem um ônibus que vai para Malvinas. O outro é um indo e um voltando. Aí só vão ter 2. Só tem uma linha. Aí você fica lá 1 hora esperando o ônibus passar. Se o poder executivo mandasse mais dinheiro para os ônibus, provavelmente ia ter mais linhas e ia ser melhor de se locomover em Campina. Então, essa falta de transporte vai fazer isso acontecer. A gente não vai conseguir se transportar direito. Então, vai atrasar, vai superlotar os ônibus e tudo mais. E agora, a tia vai trazer uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o carro a gente consegue, sem o transporte a gente consegue andar, sem a escola a mamãe pode ajudar a ensinar a estudar, mas uma das coisas que mais fica difícil de viver é sem água. Então, existe uma escassez, uma falta d'água muito grande. Então, se não tem água, a gente vai ficar sem viver direito. Então,
existe o abastecimento nas cidades da água, mas para a zona rural não vai existir. Então, na zona rural é mais difícil porque é mais longe, demora mais a chegar o cano daquela água que está indo para a cidade, que vai para todo mundo junto. Então, geralmente nos sítios, nas fazendas, tem o reforço dos poços, ou seja, furam um poço, aí vai e tem água. Aí a gente vai e consegue ter água melhor na zona rural. Mas nós precisamos ter melhores condições de abastecimento de água, porque a gente vai ficar, senão a gente fica o quê? Com sede, desidrata, morre. A gente não pode ficar sem água. Então, essas são uma das principais dificuldades, né? Dessa vida na cidade, no urbano, na zona rural, que é a educação, a dificuldade da educação, a dificuldade nos transportes e a dificuldade no abastecimento de água são um dos principais, porque esses três são direitos básicos das pessoas, tá? E é isso, a aula de hoje acabou. A tia vai mandar aqui embaixo o número da página, tá bom? Um bom fim de semana para todo mundo. Um beijo. Até semana que vem, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar.